Salve! Tudo bem? É com muita alegria que eu estou aqui para trazer a você este que é o vídeo de estreia do canal DNA Dan. Claro que eu já publiquei um primeiro vídeo em que apresento o canal e este nerd que vos fala, né? Se você ainda não viu esse vídeo de apresentação, corre lá que ele é rapidinho e dá todo o contexto do canal. Mas neste vídeo aqui, de estreia do conteúdo mesmo, nós já vamos falar sobre DNA. Na verdade nós vamos falar de DNA em todos os vídeos, né? Mas é por isso mesmo que é necessário antes a gente definir o que é DNA, certo? E nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos falar sobre o que é o DNA e também como ele constrói um organismo como você. E não se preocupe que não vai ser uma aula enfadonha de biologia. Vai ser bem simples e rapidinho, você vai ver. Eu nem precisava começar dizendo que DNA é a sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico, mas agora já era, já falei. Isso porque, para o propósito do que vamos falar aqui no canal, você não precisa decorar o nome da sigla e nem mesmo o motivo dela ter esse nome. O que você precisa saber é que o DNA é uma enorme molécula, uma macromolécula, essencial para a vida complexa que conhecemos. Assim como um livro, o DNA é composto de unidades de informação, que a gente também pode chamar de letras. Mas enquanto um livro comum usa as 26 letras do nosso alfabeto, o DNA usa apenas 4 letras, A, C, G e T. Já imaginou ler um livro inteiro escrito com apenas 4 letrinhas? Você pode achar complicado, mas cada célula do seu corpo faz isso 24 horas por dia sem nenhuma dificuldade. E eu vou te mostrar como. Antes eu quero citar aqui um trechinho do Evangelho de João, não por motivos religiosos, mas pelo significado mesmo. O Evangelho de João foi escrito originalmente em grego e começa assim: En arché en ho logos. No princípio era o verbo. No princípio havia o logos, verbo, palavra, razão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse trecho fala da origem do universo, do Gênesis, se você quiser chamar assim. E eu não sei se você notou, mas a palavra Gênese tem a mesma origem da palavra Gene. As duas significam origem. Então, assim como num livro, as letras do DNA também formam palavras. E assim como no livro de João, as palavras do DNA também são a origem do universo, do microcosmo, que é um organismo como você. E as suas células são craques em ler essas palavrinhas que sempre têm 3 letras. É isso mesmo. O DNA é lido em grupos de 3 letras cada. E essa leitura é muito legal, porque como você já deve ter imaginado, não são letras reais que você poderia ver com o microscópio escondidas ali. Não, elas são moléculas. São conjuntos de átomos organizados de uma forma que permite toda a mágica da vida. É fascinante. Cada letrinha dessas a gente chama de nucleotídeo, ou base nitrogenada. E eu estou te contando esse nome, mas você não precisa se preocupar com ele também. Basta saber que é um pequeno núcleo de informação. Cada célula sua é uma pequena fábrica. Ela tem uma sala de controle central com direito a parede separando e tudo mais, que a gente chama de núcleo. É ali que está o mestre da célula, o DNA, pois é ele que dá todas as instruções para a fábrica. Ele é um manual de instruções que ensina tudo o que é necessário para fabricar e manter aquele organismo. E como a gente estava dizendo, as células têm um maquinário, a gente chama essas máquinas de organelas ou micro-órgãos, que é a origem dessa palavra, um maquinário capaz de identificar aqueles nucleotídeos, aquelas moléculas que são unidades de informação, e transcrever essa informação. É como se você fosse ler, por exemplo, no alfabeto grego e quisesse transcrever aquelas instruções usando o alfabeto latino. No caso, as células transcrevem DNA para RNA, que é uma macromolécula irmã. O RNA é um ácido ribonucleico. Então, ele tem uma pequena diferença química na base de organização dessas moléculas, e para quem já está se perguntando que diferença é essa, é que ele tem um grupo hidroxila, que o DNA não tem. Mas relaxa que isso também não importa aqui para nós. Outra diferença na forma é que, embora o RNA também tenha 4 letrinhas, uma dessas letras é diferente do DNA. Enquanto o DNA tem A, C, G e T, o RNA tem A, C, G e U. Adenina, citosina, guanina e uracila. O T do DNA é de timina. São muitos nomes, né? Que eu falei aqui só para a curiosidade não ficar martelando na sua cabeça, igual fica na minha, mas que, de novo, não vão importar muito aqui para nós.
O que importa, simplificando, é que nas nossas células o RNA é uma espécie de intermediário entre a ideia e os produtos. É um mensageiro, e esse é o nome que ele tem mesmo nesse contexto, entre o manual de instruções do DNA e as peças que a fábrica celular produz para montar e manter o produto, o organismo. Sacou? Vou explicar melhor. A célula primeiro transcreve o DNA em RNA. Depois de transcrever, ela traduz. E o nome é esse mesmo, tradução. Mas poderia ser produção, porque é o ato de pegar aquela ideia e executar. Cada palavra do DNA, cada conjunto de 3 letrinhas, é uma instrução que o maquinário interpreta e executa. Cada conjunto de 3 letrinhas do RNA transcrito pode gerar, por exemplo, um aminoácido, que é uma parte fundamental de uma proteína. Ao encaixar um aminoácido após o outro, o maquinário da célula monta uma proteína que em seguida se dobra e ganha uma função. Ou seja, se transforma numa peça da máquina maior que é o seu corpo. As peças se combinam para formar objetos maiores com funções mais complexas. E esses objetos se combinam para formar conjuntos ainda mais impressionantes e assim por diante. Proteínas formam, por exemplo, células que se combinam para formar tecidos, que se combinam para formar órgãos, que formam sistemas, que formam o organismo inteiro. De forma bastante simplificada, é isso. Você conseguiu visualizar como o DNA é o seu manual de instruções e como ele resulta na produção de um ser vivo como você? É ou não é fascinante? E nós, seres humanos, somos todos iguais, mas também somos todos diferentes. Você sabe o que é que gera essas diferenças? Exatamente, variações no manual de instruções. Um pequeníssimo número de trocas de letras no DNA resulta em trocas de palavras que resultam em instruções um pouco diferentes, que formam um organismo um pouco diferente também. É por isso que algumas pessoas são mais altas, ou mais magras, ou mais rápidas, ou têm a pele mais escura, ou o olho de cor mais clara, ou o cabelo de cor e formato diferentes, tipo sanguíneo diferente e assim por diante. Tudo isso está escrito no DNA. Num próximo vídeo nós vamos falar melhor sobre essas semelhanças e diferenças, mas hoje a gente fica por aqui. Neste vídeo, meu objetivo era que você compreendesse o que é o DNA e como ele, de forma fantástica, é o responsável por gerar seres como os que a gente vê nesse planeta incrível que é a nossa casa. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e o seu comentário e antes de ir embora, lembra de se inscrever no canal e se quiser receber notificações de novos conteúdos, ativar o sininho também. Ah, e o canal está só começando, então me ajuda a espalhar a ideia compartilhando o vídeo ou o canal com todo mundo que você acha que pode se interessar também. Manda no WhatsApp, no grupo da família, ou no grupo de genealogia que você participa, posta na sua rede social favorita, comenta com a pessoa que senta ao seu lado no trabalho, com seus amigos, enfim, divulgue à vontade, como preferir. Eu te agradeço. Nós vamos crescer nossa comunidade para fazer deste canal uma referência mundial no assunto, começando aqui pelo Brasil. E é isso. Valeu demais e até o próximo vídeo. Eu mal posso esperar para continuarmos.